Bom dia, mais um belo relato verdade da Bíblia vamos ouvir. O reino de Deus, um governo sem corrupção. No final, os governantes são parte da sociedade, seres humanos como qualquer um. Disse o auditor-chefe da Nicarágua ao tentar explicar por que é impossível acabar com a corrupção no governo. Se a sociedade humana é corrupta, não concorda que qualquer governo humano também será corrupto? Isso quer dizer que um governo livre de corrupção não pode ter origem humana. A Bíblia fala de um governo assim, o reino de Deus, o governo pelo qual Jesus ensinou seus seguidores a orar. Mateus 6, versículo 9, 10. O reino de Deus é um governo real no céu. Ele substituirá todos os governos humanos. Entre as bênçãos que esse reino trará para a humanidade está o fim da corrupção no governo. Vejamos 6 evidências de que o reino fará isso. 1. Poder. O problema: governos humanos são mantidos por taxas e impostos pagos pelos cidadãos. Todo esse dinheiro faz com que algumas autoridades se sintam tentadas a roubar. Já outras autoridades aceitam suborno daqueles que querem sonegar impostos. Isso se transforma num círculo vicioso, o governo aumenta os impostos para cobrir as perdas, e isso por sua vez resulta em mais corrupção. No final, as pessoas honestas são as que mais sofrem. A solução: o poder do reino de Deus vem do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Esse reino, ou governo, não depende de impostos. Em vez disso, o poder vigoroso de Deus e sua generosidade garantem que o reino de Deus suprirá todas as necessidades de seus súditos. 2. Governante. O problema: o esforço para acabar com a corrupção deve começar de cima, diz Susan Rose Ackerman, mencionada no artigo anterior. Os governantes perdem a credibilidade quando tentam acabar com a corrupção entre policiais ou fiscais, mas a permitem entre autoridades em cargos mais elevados. Até mesmo o governante mais honesto está sujeito à imperfeição. É como diz a Bíblia: não há nenhum homem justo na terra, que continue fazendo o bem. Eclesiastes 7, versículo 20. Jesus rejeitou a maior proposta de suborno já feita. A solução: diferentemente dos humanos imperfeitos, Jesus Cristo, escolhido por Deus para ser Rei do Reino, não se sente tentado a fazer o que é errado. Jesus mostrou isso ao rejeitar a maior proposta de suborno já feita. Foi oferecido a ele todos os reinos do mundo e a glória deles em troca de um ato de adoração prestado ao governante do mundo, o diabo. Em outra ocasião, ao ser torturado até a morte, Jesus se recusou a tomar algo que aliviaria sua dor. Ele não queria perder o controle de seus sentidos, estava determinado a manter a integridade. Mateus 27, versículo 34, Jesus foi ressuscitado por Deus para viver no céu e já provou que é altamente qualificado para ser o Rei do Reino. 3. Estabilidade. O problema: na teoria, as eleições realizadas em muitos países dão às pessoas a chance de tirar as autoridades corruptas do poder. Mas, na prática, campanhas políticas e eleições tendem a ser corruptas, mesmo nos chamados países desenvolvidos. Por meio de contribuições para campanhas e outras estratégias, o rico pode influenciar quem está no governo ou quem governará. O juiz John Paul Stevens, da Suprema Corte dos Estados Unidos, disse que essa influência ameaça não só a legitimidade e a qualidade do governo, mas também a confiança que o público tem nele. Não é à toa que muitas pessoas no mundo todo acham que os partidos políticos são as instituições mais corruptas. A solução: o reino de Deus é um governo estável e permanente. Por isso, não existe qualquer possibilidade de fraude. Daniel 7, versículo 13, 14. Como seu governante foi escolhido por Deus, o reino não depende de campanhas ou de votos nem pode ser removido pelo povo.
Essa estabilidade é mais uma garantia de que o reino sempre agirá em benefício das pessoas. 4. Leis. O reino de Deus é um governo real no céu. O problema: você talvez pense que novas leis poderiam resolver o problema. No entanto, especialistas têm percebido que, quanto mais leis são criadas, maiores são as brechas para a corrupção. Além disso, as leis criadas para reduzir a corrupção muitas vezes têm um custo elevado e dão poucos resultados. A solução: as leis do reino de Deus são muito superiores às leis dos governos humanos. Por exemplo, em vez de criar uma extensa lista de leis, Jesus ensinou o que é chamado de regra de ouro. Ele disse: todas as coisas, portanto, que quereis que os homens vos façam, vós também tendes de fazer do mesmo modo a eles. Mateus 7, versículo 12. Ainda mais importante é que as leis do reino se concentram nas motivações e ações das pessoas. Jesus disse: tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus, que consegue ler o coração, pode fazer com que essas leis sejam cumpridas. 1 Samuel 16, versículo 7. 5. Motivação. O problema: a corrupção é motivada pela ganância e pelo egoísmo. Pessoas e autoridades muitas vezes têm essas características. No caso do desmoronamento do shopping em Seul, mencionado no artigo anterior, autoridades do governo tinham aceitado suborno. Os empreiteiros sabiam que seria mais barato pagar suborno do que comprar materiais de qualidade e obedecer às normas de construção. Para acabar com a corrupção, as pessoas precisam aprender a vencer a ganância e o egoísmo. Mas falta aos governos humanos a vontade e a capacidade para criar um programa educacional que ensine isso. A solução: o reino de Deus ensina as pessoas a vencer motivações erradas que levam à corrupção. Ao fazer isso, ele age na raiz do problema. Essa educação ajuda as pessoas a serem feitas novas na força que ativamente. Efésios 4, versículo 23. Elas aprendem a substituir a ganância e o egoísmo por contentamento e interesse por outros. 6. Súditos. O problema: uma pessoa talvez escolha ser desonesta e corrupta mesmo que receba a melhor educação e viva num ambiente sem corrupção. Para os especialistas, esse é o motivo de os governos humanos não conseguirem acabar com a corrupção. O máximo que podem é tentar diminuir a corrupção e seus efeitos. A solução: a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção diz que, para combater esse problema, os governos deveriam promover a integridade, honestidade e responsabilidade. Mas o reino de Deus não só promove essas qualidades, ele exige que seus súditos as demonstrem. A Bíblia diz que gananciosos e mentirosos não se qualificam para herdar o reino. 1 Coríntios 6, versículo 9, 11. É possível que as pessoas aprendam a viver de acordo com esse alto padrão de moral, como fizeram os primeiros cristãos. Por exemplo, quando um discípulo chamado Simão ofereceu dinheiro em troca de Espírito Santo, os apóstolos recusaram a oferta e disseram: arrepende-te desta maldade tua. Quando Simão percebeu a gravidade desse desejo errado, ele pediu que os apóstolos orassem por ele. Como se tornar súdito do reino? Qualquer pessoa tem oportunidade de se tornar súdito do reino de Deus. O programa de educação oferecido pelo reino, disponível em todo o mundo, mostra como fazer isso. E o programa gratuito de estudo bíblico que pode ser realizado em apenas 10 minutos por semana. Entre outras coisas, você poderá aprender as boas novas do reino de Deus e como ele acabará com a corrupção no governo. Lucas 4, versículo 43. Sinta-se à vontade para contatar. Visite o site jw.org. Agradecemos o apoio. Por assistirem, podem deixar o seu like. Se quiserem, inscrevam no canal. Claro, se quiserem, ok.